Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Nas últimas aulas, estudamos as células, as partes que a formam e os tipos de células com suas características. Hoje vamos ver por que elas são consideradas os tijolinhos que constroem os seres vivos. Vamos lá! Nossos objetivos hoje são compreender que os seres vivos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização e conhecer os níveis de organização dos seres vivos. Então, vamos nos lembrar dos pontos principais das últimas aulas. Primeiro, devemos lembrar que todos os seres vivos são formados por células. Plantas, animais, fungos e até mesmo os micro-organismos, como as bactérias e as amebas, são formados por células. Os organismos vivos podem ser classificados como unicelulares ou pluricelulares. Os unicelulares, que são representados à minha direita, são aqueles que têm o seu corpo formado por apenas uma célula, como, por exemplo, as bactérias e os protozoários. Já os organismos pluricelulares, que estão à esquerda, têm o seu corpo formado por muitas células, como os animais e as plantas. Embora as células de um mesmo indivíduo tenham o mesmo material genético, ou seja, o mesmo DNA, as suas células possuem formas e funções diferentes. Veja ao lado quantos formatos diferentes. Temos células estreladas, células retangulares, células arredondadas, células com formato ameboide. São muitos formatos diferentes. Podemos dizer que as células são os tijolinhos dos seres vivos, mas o que essa frase significa? Vamos entender. Em uma construção, vemos que vários tijolos juntos formam uma parede, como mostrado na figura abaixo. Várias paredes juntas formam um cômodo e vários cômodos juntos, uma casa. As células são como os tijolos, pois juntas elas formam os tecidos, e os tecidos juntos formam os órgãos, como por exemplo o cérebro, representado nessa figura abaixo. Vários órgãos juntos formam um sistema, como por exemplo o sistema nervoso. E vários sistemas juntos formam um organismo, como eu e você. Esses níveis de organização existem pois nós, seres humanos, temos uma necessidade de organizar coisas e informações. Viver em meio à desordem é muito cansativo. Por exemplo, no seu armário, você provavelmente guarda seus pijamas separados dos seus sapatos. Quando organizamos nossos pertences em categorias, fica mais fácil encontrá-los depois. Afinal, você já sabe onde procurar um sapato que esteja procurando. Com os seres vivos é similar. Organizamos as informações para que fiquem mais simples de serem estudadas. Então vamos ver um pouco mais sobre cada um dos níveis que citamos previamente. Um organismo é um ser vivo. O ser humano, por exemplo, é um organismo. Um cachorro é um organismo. Nosso organismo é formado por diversos sistemas, cada um deles especializado em cuidar de determinadas funções. Aqui na figura abaixo eu coloquei exemplos de vários sistemas. Vamos falar de alguns deles. Observe na figura o sistema digestório. Ele é responsável por transformar os alimentos em moléculas menores, que serão absorvidas pelo organismo. É formado por diversos órgãos, como o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, dentre outros. Ao lado do sistema digestório, vemos o sistema respiratório. Ele é responsável pela absorção e transporte do oxigênio do ar até as células e pela eliminação do gás carbônico retirado das células. O pulmão é o principal órgão desse sistema, porém não é o único. Agora observe na figura o sistema circulatório. Ele está distribuído por todo o nosso corpo. O sistema circulatório é responsável pela movimentação do sangue para todas as partes do corpo e, consequentemente, pelo transporte dos gases respiratórios e nutrientes que vão sendo transportados pelo sangue. É formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos, onde o sangue corre dentro. Logo ao lado, vemos o sistema nervoso, que também é distribuído por todo o corpo. Ele é responsável por captar mensagens do ambiente para dentro do nosso corpo, interpretar essas mensagens e responder às mensagens recebidas. O cérebro é um dos órgãos que formam esse sistema. Observe na figura o sistema urinário. Ele fica localizado na região abdominal do nosso corpo. Ele é responsável por filtrar o sangue e eliminar os resíduos que estejam em excesso ali no sangue. Os rins, os uretérios, a bexiga urinária e a uretra são os órgãos que formam esse sistema. O sistema endócrino, que está representado logo ao lado do urinário,
é formado por glândulas. Essas glândulas estão espalhadas em várias partes do nosso corpo. Ele é responsável por produzir os hormônios que têm funções diversas. A hipófise, que fica na nossa cabeça, e a tireoide, que fica no nosso pescoço, são exemplos de glândulas que compõem esse sistema. O sistema reprodutor é responsável por promover a formação de novos seres da mesma espécie. O sistema reprodutor masculino, que está na figura à esquerda, é formado pelos testículos, pelo epidídimo, os canais deferentes, as vesículas seminais, a próstata, a uretra e o pênis. Já o sistema reprodutor feminino, que está representado à direita, é composto pelos ovários, útero, tubas uterinas e vagina. Como vimos, cada um desses sistemas é formado por órgãos. Todos esses sistemas e órgãos serão estudados com muito detalhe nos próximos anos letivos. No caso do sistema digestório, que vamos usar como exemplo, veremos que cada um dos órgãos que o compõem tem um papel para que a digestão ocorra. Observe na figura ao lado cada um desses órgãos que compõem o sistema digestório. A boca, a língua, o esôfago, que é esse tubo comprido que direciona o alimento até o estômago. O alimento passa pelo estômago, pelo intestino delgado, intestino grosso e sai pelo reto. Além desses órgãos que formam o tubo digestório, temos também alguns órgãos anexos que também são importantes na digestão, como o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas e o apêndice. As glândulas salivares, que estão localizadas dentro da nossa boca, são responsáveis pela produção da saliva, que é um líquido que ajuda a lubrificar o bolo alimentar, a digerir carboidratos presentes nos alimentos ingeridos e também possui ação antibacteriana. Então, lembre-se, a digestão começa na boca através da ação da saliva, por isso devemos mastigar bastante os alimentos. O esôfago é um órgão tubular, comprido e musculoso que conduz o bolo alimentar até o estômago. Observe que ele está apontado pela seta azul. O estômago, que está apontado pela seta roxa, é um órgão que produz o suco gástrico, que faz a digestão de parte do bolo alimentar. Após o bolo alimentar passar pelo estômago, ele é conduzido até o intestino delgado, que é a porção mais longa do sistema digestório, com 6 metros de comprimento. Ele está apontado pela seta vermelha. O intestino delgado é responsável pela maior parte do processo de digestão. Em seguida, esse alimento que está sendo digerido vai passar pelo intestino grosso, apontado pela seta azul. Esse órgão tem cerca de 1,5 metro de comprimento e é responsável pela absorção de água e formação das fezes. Durante esse trajeto do alimento, que começa na boca e termina no ânus, alguns órgãos serão muito importantes, como por exemplo o pâncreas, que é uma glândula responsável pela produção do suco pancreático, que atua na digestão e também na produção de hormônios, como a insulina e o glucagon. São hormônios importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. A gente vai ver isso em séries mais para frente. O fígado também tem função importante na digestão. Ele possui diversas funções no organismo. Na digestão, seu papel é garantir a produção da bile, que ajuda na quebra da gordura ingerida dos alimentos. Cada um desses órgãos é formado por mais de um tipo de tecido. O intestino delgado é um exemplo que veremos na figura abaixo. A figura abaixo representa um corte de intestino delgado, ou seja, o centro da figura é o interior do intestino, por onde passam as fezes. Vemos que, da parte mais interna para a mais externa, o intestino delgado é formado pelo tecido epitelial, que está representado em roxinho. Em seguida, um tecido conjuntivo, que está em rosa claro. E na parte mais externa, o tecido muscular, que está em rosa escuro. Existem 4 grupos de tecidos principais no nosso corpo. São eles: o tecido epitelial, que reveste a parte interna e externa do organismo, como, por exemplo, a nossa pele, a parte externa da nossa pele é de tecido epitelial. O tecido conjuntivo, que é responsável por diversas funções, como sustentação, circulação, reserva e preenchimento do organismo. Na nossa pele, a gente também tem tecido conjuntivo, logo abaixo do tecido epitelial. O tecido muscular, que é responsável pela mobilidade de órgãos,
estruturas e organismos através da contração desse tecido. E o quarto e último, o tecido nervoso, que é responsável pelo controle e regulação das atividades dos organismos. O tecido epitelial, que reveste internamente o intestino, por sua vez, é formado por diversos tipos celulares. Vamos conferir alguns tipos de células que formam esse tecido epitelial. Célula absortiva, célula caliciforme, célula neuroendócrina, são muitos os tipos de células presentes. Mas fique tranquilo, você não precisa se preocupar nem com o nome e nem com a função de cada uma delas. A nossa intenção nesse momento é que você perceba como elas têm formas diferentes e que nem todas as células de um tecido são do mesmo tipo. Conseguiram entender essa organização de conjuntos crescentes, desde a célula até os organismos? Bem, mas não paramos por aqui. Podemos lembrar que antes de termos uma célula, átomos se juntaram formando moléculas, que agrupadas formaram organelas, que juntas dão origem a uma célula. Veja na figura abaixo. Um átomo, junto com outros, formam uma molécula. Uma organela é formada por muitas moléculas, e uma célula é formada por várias organelas, dentre outras estruturas. O átomo é a menor parte constituinte dos elementos químicos, como, por exemplo, os átomos de carbono, que é o símbolo C, de oxigênio, símbolo O, de ferro, Fe, de ouro, Au, de prata, Ag, de hidrogênio, H, de cloro, Cl, e de sódio, Na. Molécula é formada por átomos agrupados de maneiras diversas. Podemos citar como exemplo a molécula da água, H2O, formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Outro exemplo é a molécula de gás carbônico, CO2, formada por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. A molécula de sal de cozinha é outro exemplo, é o NaCl, que é formado por um átomo de sódio e um átomo de cloro. As organelas são estruturas presentes no citoplasma das células e formadas por moléculas agrupadas de maneiras diversas. A gente vê nessa figura vários tipos de organelas diferentes, com formas e funções diferentes. Também podemos continuar agrupando os organismos em grupos mais abrangentes. Vamos ver como. Um organismo é formado pelo conjunto de todos os sistemas. Por exemplo, um jabuti é um organismo. Porém, o organismo também pode ser constituído por uma única célula, isso por ser um ser unicelular. Se o organismo for constituído por 2 ou mais células, é denominado multicelular ou pluricelular. Uma população é um conjunto de organismos da mesma espécie, que habita a mesma área no mesmo período de tempo. Então, por exemplo, vários jabutis juntos vivendo numa mesma área, numa mesma época, é considerado uma população de jabuti. Uma comunidade é um conjunto de populações que habitam uma determinada área, no mesmo período de tempo. Então, por exemplo, uma população de jabuti que vive junto a uma população de iguanas formam uma comunidade. Um ecossistema é formado pela união do meio biótico, ou seja, o meio vivo, todas as comunidades de uma região, e o meio abiótico, ou seja, não vivo do ambiente, que seria a água, o ar e todas as pedras, todas as partes não vivas desse ambiente. A interação entre esses seres vivos e também os seres não vivos também faz parte do ecossistema. Já a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra. Observe todos esses níveis representados nessa figura. Acho que agora ficou bem complexo, mas a natureza é muito complexa mesmo. Vamos fazer assim, vamos agrupar tudo em uma única figura para simplificar e ver como fica? Se agruparmos todos os níveis citados, veremos que a organização biológica é representada geralmente em 12 níveis, começando do nível de menor tamanho, que é o átomo, até o de maior tamanho, que é a biosfera. Então vamos lá. Os átomos formam moléculas, que formam organelas, que formam células, que formam tecidos, que formam órgãos, sistemas, organismos, que juntos formam uma população, que juntas formam uma comunidade, que juntas mais o meio abiótico formam um ecossistema e o conjunto de todos os ecossistemas, a biosfera.
Agora sim, vamos ver isso tudo de novo nessa figura ilustrada. Observe o átomo formando uma molécula. Essa molécula representada tem 3 átomos, 2 átomos vermelhinhos e um átomo roxo, que juntas, várias moléculas juntas formam organelas, que formam uma célula, que é o tijolinho da vida, a nossa unidade estrutural. Várias células juntas vão formar um tecido, como por exemplo tecido epitelial ou tecido muscular. Esses tecidos juntos vão formar um órgão, que aqui no caso foi representado por um osso. Vários ossos juntos, vários órgãos juntos, vão formando um sistema, que é o sistema esquelético. Esse sistema, junto com outros sistemas, como por exemplo o sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestório, vão formar um organismo, que é essa alce representada na figura. Várias alces juntas, vivendo no mesmo período de tempo, no mesmo lugar, formam uma população de alces. Essa população de alces, junto a outras populações, como uma população de cegonhas, que são representadas na figura, formam uma comunidade. Essas comunidades, junto com o meio abiótico, com as montanhas, com a neve, com o oxigênio, com a água, vão formar um ecossistema. E todos esses ecossistemas juntos, que também a gente vai chamar de bioma, uma outra forma da gente chamar, um pouquinho diferente, mas aqui para a gente serve como se fosse um sinônimo, vão formar a biosfera. Chegou a hora de conferir se aprendemos tudo. Hoje estudamos que a célula é a menor parte com vida de um ser vivo. Os organismos vivos podem ser classificados como unicelulares ou pluricelulares. Toda célula é formada por 3 estruturas básicas: membrana celular, citoplasma e material genético, que é o DNA. Em alguns tipos de células, o DNA se encontra espalhado pelo citoplasma, que são as células procariotas, e outros tipos de células, as chamadas eucariotas, têm núcleo que guarda seu DNA. As células juntas formam tecidos, e os tecidos formam órgãos, que formam juntos um sistema, os sistemas juntos formam um organismo. Esses níveis de organização existem para que as informações fiquem mais simples de serem estudadas. O nosso organismo é formado por diversos sistemas, tal como o sistema digestório. Existem níveis de organização abaixo de célula e acima de organismo. Se juntarmos todos eles, teremos 12 níveis, tendo eles átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Espero que tenham aprendido bastante com a aula. Façam as atividades postadas hoje e fiquem atentos para não perderem a próxima postagem de material assíncrono, que será na próxima terça-feira. Um abraço!